Um programador desenvolve sites, aplicativos, softwares, mas será que é só isso mesmo? Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te dizer exatamente o que realmente faz um programador. Então, se você não me conhece, eu sou o Dalton Peixoto, aqui do canal do Programador Aventureiro, um canal que a gente fala sobre tecnologia e programação. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo para poder receber sempre vídeos novos aqui que a gente postar no canal falando sobre esse mundo incrível da tecnologia. Então, no vídeo de hoje, né, eu gostaria de tirar uma dúvida aí que muitos de vocês andaram me mandando, né, que é o que faz de fato um programador. Então, basicamente, né, o programador, além de fazer software, aplicativos, programas, jogos, né, isso vai muito da área aonde ele está inserido, né, especificamente, né, da empresa que ele está trabalhando. Então, se a pessoa vai fazer um site, ou um aplicativo, ou um software, ou um jogo, né, isso depende muito da empresa, do ramo de atuação do programador. Então, em suma, todo programador, o que que ele faz, né, além dessas questões? Ele resolve problemas. Então, na prática, o programador, a principal tarefa dele é resolver problemas do dia a dia, do cotidiano, no meio digital. Então, quando a gente está falando de criar um aplicativo, a gente está falando de criar um aplicativo para poder resolver algum tipo de problema que a gente tem atualmente. Seja, por exemplo, para digitalização de algum documento. Então, a gente tem, por exemplo, imagina lá a polícia que recebe lá diversos boletins de ocorrência. E ela tivesse que escrever tudo na mão. Então ela tem que escrever todos os documentos na mão, ela tem que armazenar esses documentos, e se ela quiser salvar no meio digital, ela tem que escanear, mas aí o documento escaneado ele fica como se fosse uma imagem. Então se eu quisesse fazer depois uma mensuração de quantos crimes ocorreram em um determinado estado, ou região, né, ou dividir os crimes por categoria, por exemplo, eu já não consigo fazer com essa imagem ou com esse documento, esse papel físico, né. Então qual que é a ideia, por exemplo, de um programador que é contratado, né, uma equipe que é contratada para desenvolver um software para fazer o registro dos boletins de ocorrência? É justamente resolver um problema que a gente tem hoje em dia, que é, eu não consigo extrair valor dos dados, né, das informações que eu tenho ali sobre os boletins de ocorrência da forma que ele é feito hoje em dia. Então por isso eu preciso de um software que a função dele vai ser registrar ali como se fosse um formulário, né, para poder registrar toda a parte do boletim, o que aconteceu, marcar os locais que aconteceu aquele tipo de crime, né, as categorias, e aí sim, né, eu vou ter essas informações mais estruturadas no banco de dados, e a partir daí eu consigo extrair valor desses dados, né, consigo fazer um dashboard, ver um analítico, consigo mensurar, né, quantos crimes eu tive em cada região, em cada estado, por tipo de crime, né, e aí a gente consegue começar a trazer um pouco mais de valor, de fato, à informação. Então, na prática, o que o programador faz, seja ele desenvolvendo um software, um site, um aplicativo, um jogo, é basicamente resolver algum problema que a empresa tenha. Uma outra coisa também que é a atribuição, né, de um programador é automatizar tarefas ou integrar ferramentas, né. Então, normalmente, quando a gente fala de programação, a gente está sempre automatizando algum tipo de tarefa, né. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar. Imagina todo o retrabalho que a gente tem, se eu tenho que preencher todo um boletim de ocorrência na mão, né, com caneta ali mesmo, aí depois escanear, para depois essa pessoa que vai pegar esse documento escaneado, ter que ir lá e registrar de novo aquele boletim. Então, isso aí é muito retrabalho, a gente tem muitas pessoas envolvidas para poder fazer uma coisa que seria muito mais simples, né. Eu poderia automatizar toda essa rotina, né, toda essa tarefa aí de registro do boletim de ocorrência, se eu disponibilizasse ali no site, né, para que a pessoa fizesse seu próprio boletim de forma online. Então, eu não preciso mais de um funcionário lá na delegacia para de fato preencher aquele boletim, a própria pessoa pode preencher o boletim, e isso já vai direto para o banco de dados e ali eu consigo já ver ali em tempo real, novos casos, novas entradas que aconteceram em alguma determinada região. Então isso dá muito mais agilidade e eu consigo também reduzir também, a carga de trabalho ou de pessoas para poder, realizar algum tipo de processo hoje em dia. Então isso é basicamente o core da automatização de tarefas, né. A outra vantagem é que a gente consegue integrar ferramentas, né, então isso também é uma atribuição do programador. Então imagina que a pessoa vai lá e coloca o CPF dela, então eu consigo já procurar em bases de dados do governo, né, de empresas, de cadastros, de bancos, para saber, quais a região de fato onde aquela pessoa mora, o estado dela, se ela o estado civil, né, se é solteiro, se é casado. Então eu consigo nessa integração reduzir uma grande quantidade de informações que eu antigamente eu precisaria pedir para o usuário digitar, né, registrar ali no boletim, que eu consigo pegar automaticamente. Que é um exemplo bem prático disso, é quando a gente digita o CEP da nossa residência, seja para um e-commerce, por alguma compra que a gente fez. A gente basta digitar o CEP, que aí essas ferramentas de e-commerce elas já estão integradas, né,
com o sistema de cadastros do Brasil inteiro, e ela já vai pegar qual que é o nome da rua, do estado, da cidade, do bairro, e aí a única coisa que você tem que preencher, né, é o número da sua residência e um complemento se é uma casa ou um apartamento. Então, antigamente, né, a gente precisaria preencher todas as informações do formulário, o nome da rua, o número, o CEP, endereço, tudo certinho, e ainda corre o risco, né, do usuário ir lá e digitar alguma informação errada e os correios não conseguir fazer a entrega porque dá divergência. E hoje em dia a gente consegue integrar esse tipo de ferramentas, né? Então, apenas com o número do CEP eu consigo preencher com uma grande gama de informações no meu formulário sem que o usuário precisa de fato fazer isso. Então, reduz trabalho para o usuário com essas ferramentas integradas e eu também reduzo erros, né? Porque se eu tenho CEP, eu consigo pegar o nome da rua que está cadastrado no banco de dados do correio, por exemplo. Então, assim, eu não tenho mais divergência agora de informação de o nome da rua que, por exemplo, o correio não reconhece que como não existente, né? Então, esse tipo de integrações e automatização de tarefas também são atribuições de um programador. E aí, seja qual for a área da programação de fato que ele estiver trabalhando, seja para jogos, a gente vai ter que integrar alguma ferramenta do jogo ali, seja para programação web, né, que a gente tem integração com a API, com o banco de dados, com o back-end, então são várias integrações também, seja até com outras ferramentas, outros softwares. Então a parte da integração de ferramentas é realmente um core assim das atribuições de um programador. E por último aqui que eu listei, que são as principais atividades, né, o que realmente faz um programador, é migrar processos, rotinas do mundo físico para o digital. Então, aqui, por exemplo, é o exemplo que eu dei lá do boletim de ocorrência, né? Então, é uma coisa que a gente tem no mundo físico, né? Uma coisa que aconteceu no mundo físico que a gente ia registrar também num papel, né? Que é físico, e a gente migra toda essa parte para o digital. E aí, migrando para o digital, eu tenho essas grandes facilidades de justamente conseguir integrar essa informação com muito mais outras coisas, né? E conseguir tirar muito mais insights, muito mais valor desses dados, né? Então, quando a gente fala hoje em dia de Big Data, na verdade é um pouco disso, né? A gente tem um grande volume de informações que a gente tem disponível na internet, né? No mundo digital hoje em dia, e o que a gente precisa agora é justamente extrair valor desses dados, né? Extrair insights, analytics aí, para poder conseguir entender algum tipo de comportamento ou de tendência. Então essa é a grande vantagem, né? A vantagem inicial é a gente migrar as coisas para o mundo digital, que você tem uma redução de espaço, tem economia, né, de gastos, de custos, tem também uma questão de impacto com o meio ambiente, né, nesse caso do papel aqui, que a gente reduz drasticamente o seu uso, tem uma questão de performance e de redução de custo até com equipes, né, com funcionários, eu consigo, em vez de ter um funcionário exclusivo lá na delegacia só para poder fazer registro de boletim, eu consigo utilizar esse recurso, né, esse funcionário para fazer uma outra tarefa ali dentro da delegacia, que às vezes é muito mais importante, ou às vezes que a gente acaba atrasando, porque a pessoa está muito ocupada num tipo de tarefa específica, é muito rotineira, né? A gente consegue depois liberar esse recurso, né, essa pessoa para poder fazer outras coisas talvez muito mais importantes do que simplesmente registrar o boletim. Então, toda essa parte de migração de processos, migração de tarefas do mundo físico para o mundo digital, integração de ferramentas, automatização de tarefas, resolução de problemas, são as atribuições de um programador. E aí, o que você achou desse vídeo? Você já sabia de todas essas áreas e vertentes aqui do dia a dia de um programador? Então já comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, já curte aqui ele, se inscreva aqui no canal para poder receber mais conteúdo como esse e nos vemos na próxima.